Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 500 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos celebrar? Se você me permite, eu vou colocar aqui uma das minhas músicas favoritas, se não for a favorita. Vamos cantar junto comigo? Olha só, é do Kleber Lucas, Rio de Vida. Vamos junto. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Amém, 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 amém. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, Senhor. Para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença, da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer. Te quero, Deus, com alegria. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Uau! Suas mãos pros céus e cante comigo. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Abre a tua boca e canta com fé, canta com alegria. Não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, Deus, que me sustenta. Uau! Que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta, que me alimenta, que me sustenta. Uau! Uau, dá vontade de ficar ouvindo até o final. Que música, essa música me alegra, essa música me enche da presença de Deus como um rio de vida. Uau! É assim que eu me sinto com essa música. Pertinho de Deus, Deus é alegria, Jesus é alegria, é regozijo. É importante que a gente celebre esse dia maravilhoso, dia 500 do projeto Bíblia para Iniciantes. Um projeto de Deus, não é um projeto meu, não é um projeto humano, é um projeto que vem do coração de Deus. É um projeto da palavra de Deus. A semente mais poderosa que pode existir no mundo é a palavra de Deus. Que possamos semear essa palavra, que possamos levar essa semente aos corações que são terra boa, que são terra fértil, e que o seu coração seja essa terra, que o meu coração, que os nossos corações sejam essa terra fértil. Amém? Bom, então hoje vamos fechar o capítulo 8 de João, a partir do versículo 48, depois que Jesus, com toda assertividade, com toda coragem, com toda intrepidez, olhou para aquelas pessoas ali e, sabendo do coração delas, afirmou claramente ali, disse uma verdade na cara delas, dizendo:
vós sois do diabo, que é o vosso pai. E depois no versículo 47 fala, porque não sois de Deus. Então, duas coisas claras de quem eles são filhos e de quem eles não são filhos. Pelo menos por escolha deles, por enquanto. Eles têm ainda a oportunidade de escolher se querem continuar sendo filhos do diabo ou se querem se arrepender, se querem se prostrar, se render à verdade, né? Se render à palavra da verdade, se render a Jesus e aceitar a filiação de Deus Pai, que é isso, e esse é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus não é condenar ninguém. O objetivo de Jesus aqui é alertar, é falar a verdade. E muitas vezes a verdade não é boa para muitas pessoas, tá? Mas ela é importante para todos nós. Amém? Depois eles não podem falar que não foram avisados. Amém? E temos tudo aqui na palavra. A Bíblia tem esse poder de nos revelar todas as coisas que nós precisamos saber. Precisamos saber. Por isso a importância desse projeto de Deus, da Bíblia para iniciantes. Amém? Então, versículo 48, os judeus respondendo aquilo que Jesus tinha falado, que eu acabei de comentar aqui. Vós sois do diabo e não sois de Deus. Versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos agora razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Mais uma vez, Jesus está falando da vida eterna. Ele está falando, olha, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará, lá no versículo 32, e vocês não verão a morte, vocês não provarão a morte eterna, vamos dizer assim, né? Porque todos vamos passar pela primeira morte. Agora, a segunda morte, nem todos. É uma questão de escolha. Até o próprio Jesus passou pela primeira morte. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Versículo 53. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu. Olha o que eles estão falando, né? Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas morreram. E tu dizes agora, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Como assim? És maior do que Abraão, nosso pai? Olha, eles continuam alegando que Abraão é o pai. Ok, e é verdade. Como o próprio Jesus falou lá, sei que sois da descendência de Abraão. Como eu falei, a descendência natural, a filiação natural. Tá. Abraão morreu. E eles falaram, também os profetas morreram. Abraão, nosso pai, morreu, também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Quem és tu? Mal sabiam eles que ele era muito maior do que Abraão, que ele foi aquele que criou o homem, junto com Deus Pai e o Espírito Santo, a imagem e semelhança dele mesmo. Eles não sabiam de nada. Eu quero, depois, quando terminar aqui, eu vou lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, falando um pouquinho sobre essa questão da morte e a ressurreição. O que é a morte? Né? Então, muitas pessoas não têm um entendimento correto da morte. O que é a morte? Muitas pessoas ainda têm um mistério ainda, só que está aqui na Bíblia, está revelado. A gente vai chegar lá. Versículo 54, respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus.
Mas não, né? Olha só, quem me glorifica é o meu Pai. Olha que interessante. O Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Essa é a perfeita unidade, tá? Essa unidade que tem na Trindade do Espírito Santo, de Jesus, o Filho, e de Deus Pai, um glorificando ao outro, essa é a unidade que Deus planejou para o casamento, onde nós deveríamos, né, sendo uma só carne, glorificarmos um ao outro. Esse é o meu desafio hoje, depois até de ter feito uma escola falando sobre isso, uma escola da sexualidade bíblica, como eu tive essa revelação de quão importante é a instituição do casamento, o relacionamento de um homem e uma mulher casados e abençoados por Deus, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem, uma só carne. E a corda de 3 dobras não se rompe facilmente. Então essa união, essa unidade no casamento, ela deve inclusive, o objetivo é refletir, é espelhar, é imitar a Trindade, a unidade da Trindade. Jesus glorificando a Deus, Deus glorificando a Jesus, em perfeita unidade. Uma unidade que traz poder, que traz força, que traz frutos. Amém? Versículo 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido, não tendes conhecido a meu Pai. Jesus falando, eu, porém, o conheço. Se eu disser que eu não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra, a palavra do Pai. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Então, Abraão se alegrou em ver o dia de Jesus, o dia que Jesus viria, até porque Abraão foi testado, o maior teste que alguém pode passar. O próprio Deus pediu que Abraão sacrificasse o filho dele, o filho unigênito, o filho da promessa. E Abraão foi lá, obedeceu. Ele só não concluiu o sacrifício porque um anjo apareceu na hora e falou, não. E Deus proveu. O próprio Isaac, filho de Abraão, quando estava subindo, né, um monte para fazer o sacrifício, o próprio Isaac perguntou para Abraão, pai, cadê o cordeiro para a gente fazer o sacrifício, o holocausto? E que Abraão respondeu nesse momento que Isaac perguntou isso? Você sabe? Abraão respondeu assim, Deus proverá. E é isso que eu e você devemos ter na nossa mente. Deus proverá. Deus é o nosso provedor. Inclusive na morte, Deus proverá. Na tribulação, Deus proverá. Na aflição, na provação, Deus proverá. Amém? É por isso que Abraão é chamado pai da fé. Ele acreditou até o final que Deus proverá. E Deus proveu. Proveu o cordeiro. Na hora que ele foi matar o próprio filho com o cutelo, com a faca, o anjo segurou ele e nesse mesmo momento o cordeiro, né, berrou lá e estava amarradinho numa árvore ali pertinho. Eles pegaram o cordeiro e sacrificaram o cordeiro, que agora é exatamente o que o próprio Deus está fazendo, enviando o seu filho para morrer por nós, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito forte, gente. É muito forte tudo isso que está na palavra viva, a palavra que traz vida, a palavra que traz alegria, a palavra que traz salvação, a palavra que traz liberdade para as nossas vidas. Amém? E no versículo 56, ele continua falando, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e o regozijou-se. Já falei, estou repetindo aqui. Versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos de idade e viste a Abraão? Eles não têm noção
do que eles estão falando, porque eles não conseguem entender que Jesus é Deus e Jesus estava no começo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Gente, ele fala com clareza. Essa frase não tem como você interpretar de outra forma. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia, eu criei, eu sou Deus. Ele está falando eu sou com as 5 letras maiúsculas aqui, o mesmo termo que Deus falou com Moisés no monte, se referindo a ele mesmo. Então, Jesus, ele só fala daquilo que é verdade, e Jesus está claramente falando aqui, ei, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu, Pai e o Espírito Santo estávamos juntos, criamos a vocês. Tipo isso que ele está falando aqui. Versículo 59, para fechar. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Bom, eu prometi para vocês que eu ia fazer um adendo aqui, falar sobre a questão da morte, né, que ele fala muito aqui, né, não morrereis e sim tereis a vida eterna, como ele já vem falando várias vezes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, fala o seguinte: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são os que dormem? Aqueles que tiveram a primeira morte. Então a gente não deve ser ignorante, que eu e você não tenhamos essa intenção de nos comunicarmos com pessoas que já faleceram. Isso daí não tem como, gente. Eu fazia isso, mas é pela ignorância. Então muitas pessoas fazem isso por falta de conhecimento. Na Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. Então vamos conhecer, está escrito aqui. Tá? Então que nós não sejamos ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Entende? Então quem morreu já está ali definido, se vai para um lugar ou para o outro, mas está ali dormindo, esperando o dia do Senhor, como está aqui no capítulo 5, versículo 2, o dia do Senhor, o dia do julgamento final. Versículo 14, pois se cremos que Deus morreu, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou. Da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós também vamos morrer. Vamos ficar dormindo durante um tempo. Né? Lógico que esses 3 dias que Jesus morreu, ele não ficou dormindo, mas nós ficaremos ali dormindo. E depois nós seremos ressuscitados. Deus vai nos trazer em sua companhia os que dormem. Tá? Então é importante que nós saibamos disso. Ele fala assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, no dia do Senhor, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, nós que cremos em Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que já foram em primeiro lugar. Depois nós vamos, na sequência, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, com Jesus. É simples, gente. Está aqui, está revelado para mim e para você. Nós não precisamos ter dúvidas em relação a isso. Amém? Então que possamos ter consciência do que acontece após a nossa morte. Tá certo? Está aqui revelado, está na palavra. Tem coisas que Deus revela para mim e para você e está na palavra. Tem coisas que não. Essa é uma das coisas que está revelada. Então vamos nos alegrar e não vamos ser ignorantes, como, né, o próprio Paulo está falando aqui. Não sejais ignorantes a respeito disso. Está claro. Jesus já veio, Jesus foi claro e trouxe isso, a palavra trouxe essa revelação para nós. Amém? Então que eu e você possamos nos alegrar com essa notícia, tá? E que possamos verdadeiramente sermos discípulos de Deus, que possamos preservar, perseverar na palavra de Jesus, para que possamos conhecer a verdade cada vez mais. O que é conhecer a verdade?
é nos aproximarmos de Jesus cada vez mais, é termos intimidades de Jesus cada vez mais, que é a verdade, e a verdade nos libertará. Jesus vai nos libertar, vai nos salvar. Amém? Uau! Dia 500, teve música, teve celebração, teve alegria e muita palavra, muita revelação da palavra de Deus. Amém? Que esse áudio, que esse dia tenha feito a diferença na sua vida, que seja uma semente que vai frutificar no seu coração. Amém? Gente, compartilha o projeto, compartilha os áudios, fica à vontade, se inscreve lá no canal. Tá? A gente está aqui com uma meta de atingir os 1000 inscritos até o final deste ano, de 2020, né? Dia 31 de dezembro de 2020. Vamos fazer esse projeto crescer, não por mim, tá? É a palavra de Deus, é a semente. Amém? Vamos espalhar essa semente, fazer como a parábola do semeador. Vamos semear. Umas vão cair na terra fértil. Essas que valem a pena. Amém? Um beijo no coração, um dia maravilhoso e até amanhã. Até o próximo dia do projeto.